Vemos o capacete da salvação. Acho que vocês vão saber o que foi colocado sobre a cabeça de Cristo. Sobre sua cabeça é colocada uma coroa de espinho. Antes era o capacete que protegia das astutas ciladas do inimigo, da difamação, da mentira. Agora, tirada essa armadura, colocado sobre ele está uma coroa de espinho, que era para nós. Mas ele se entregou mutuamente naquela cruz. Estamos numa campanha, né? Já vem há algumas semanas, né? Das armaduras espirituais, Efésios 6:10. E eu queria fazer alguns comentários do que já passou por aqui, porque um pouquinho de cada pregação, o Senhor foi me inspirando para que eu montasse a minha, né? O Senhor vem me inspirando através do Espírito Santo, e cada pregação o Senhor vem trazendo algo diferente. Isso que é interessante, né? Você vê o poder da palavra do Senhor, como edifica, transforma, né? Ela se renova cada dia, né? Então vamos estar lendo o tema dessa campanha. Vou fazer alguns comentários a qual pregadores trouxeram a palavra do Senhor e preencheu o meu coração. Então vai fazer parte da mensagem a qual o Senhor vai trazer para a igreja esta noite, amém? Efésios 6:10. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: Nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Até o 18 aqui. Amém? Glórias a Deus. Esse é o tema da campanha ao qual a gente vem falando, né, ao longo dessas semanas. E eu gostaria de fazer aqui alguns comentários de alguns irmãos que trouxe a respeito dessa armadura, usando exemplos, né, de muitos profetas, né, de acontecimentos, assim como a pastora trouxe hoje a respeito de Jefté. A gente vê a aflição dele, mas o Senhor o exaltando. Então a gente vai ver, através dessa mensagem, né, a gente vai falar de Cristo, da sua humilhação, mas da sua exaltação. Como o Senhor, muitas das vezes, né, Ele estende os seus braços àqueles que estão sendo humilhados e o exalta para que todos possam ver a sua glória diante dessas pessoas que muitas das vezes foram oprimidas e humilhadas. Amém? Então, fazer um breve comentários aqui. O irmão Leandro, ele trouxe a respeito da armadura, né? E ele trouxe ali a respeito de Davi, a qual a armadura de Davi não cabia sobre ele. É bem verdade que Davi, quando ele foi à batalha com Golias, ele ainda era muito jovem, né? E foi dada uma armadura a Davi. Aquela armadura não coube dele, ele tentou colocar, mas a armadura era muito grande. Então ele trouxe esse ponto de vista, nosso irmão Leandro, né? Através do Espírito Santo, que a folga que temos muitas vezes na armadura, temos que saber ajustar ela para ir de frente com a batalha. Esse foi um ponto de vista do nosso irmão Leandro. E vemos aqui também a Karina, né? Ela trouxe a respeito da armadura, que a armadura ela está disponível. Isso é um fato para aqueles que querem buscar e batalhar a favor do evangelho da paz. Então a armadura está disponível para aqueles que querem se dispor para fazer a vontade do Senhor.
Vemos também o irmão Ricieri, que trouxe em riquezas de detalhes a respeito do soldado romano, né? Quando Paulo olha para ele, Paulo descreve todo esse texto ao qual nós lemos agora de Efésios 6, 10. Quando ele olha os detalhes daquela armadura do soldado romano. Então, em riqueza de detalhes, ele traz especificamente cada parte da armadura e detalhando e mostrando o significado delas. Então, a gente vê esse ponto de vista através do Espírito Santo, através da vida do nosso irmão Ricieli. Se eu estiver falando alguma coisa contrária, não foi a mensagem dita, vocês podem me corrigir, mas foi o que o Espírito Santo tocou no meu coração quando as mensagens foram ministradas. Vimos também aqui minha esposa e a irmã Jéssica, né, trazer a respeito de Moisés. Moisés tinha sido expulso, né? Não expulso, mas ele tinha ido embora ali do Egito porque ele tinha cometido um assassinato ali, porque aquele egípcio estava maltratando um dos seus descendentes, hebreus. E ali ele se colocou à frente e acabou se exaltando e matando aquele egípcio. Mas ele vai ao quê? Até o deserto. Ali Deus molda, né? Deus dá essa armadura a ele, para que ele possa voltar para resgatar o teu povo, agora com sabedoria e debaixo do poder do Senhor. Mas a gente vê ele saindo e sem perspectiva nenhuma. Mas o Senhor trata ele por mais ou menos 40 anos naquele deserto, para que ele possa voltar e salvar todos aqueles da sua linhagem. E vimos também aqui o nosso irmão Ventura, que ele falou muito a respeito de Jó, então foi algo que ficou em meu coração também, né? Como Jó foi tentado a todo momento, e vemos o Senhor com o seu braço estendido sustentando Jó, e Satanás a todo momento oprimindo, mas a mão do Senhor estava sobre Jó, né? Vemos que Jó muitas das vezes estava nu, sem a armadura, mas a mão do Senhor estava o quê? O sustentando. Ele foi ferido, porque sem a armadura sofremos, né, muitas feridas, né, muitas combates em nossa carne. Então ele foi a gente vai entender ali que ele foi brutalmente ali abatido, mas o Senhor, a mão dele o sustentou a todo momento, né? Ele não vem a perecer, né? Então vimos através da vida do nosso irmão Diácono Anderson falar muito a respeito de Jó. E vimos também aqui através do nosso irmão Cristiano, que foi o preleitor convidado, né, que deu o plano de fundo dessa mensagem, que foi em Isaías 59, a qual fala que a mão do Senhor está estendida àqueles que se inclinam a Ele, né, que os seus ouvidos estão atentos para ouvir qualquer clamor daqueles que o servem, né? Então ele usou como plano de fundo dessa palavra em Efésios. E vimos aqui também o pastor, não na campanha, mas ele relatou um pouco sobre a campanha de Efésios, né? Ele pregou fora ali da campanha, mas falou parte desta passagem de Efésios, que ele falou em Atos 28, 16, que ele fala que Paulo estava estava numa casa alugada, a qual ele estava aprisionado, né? E ali os soldados romanos ficavam à porta e ali todo momento vigiava, né? Mas Paulo vai relatar que o espírito dele estava livre a todo momento, mesmo ele aprisionado naquela casa, ele conseguiu escrever essa carta a Efésios, né? E foi ali provavelmente a qual esse soldado romano ele descreve, né? Vendo essas armaduras ali desses soldados ao qual cercava a casa ali, ele descreve a Efésios, a carta direcionada a Efésios, né? Então é só algumas observações. E agora creio que a gente vai entrar na mensagem de hoje. E eu quero trazer para vocês aqui em Isaías 52. Aleluia, glórias a Deus. Isaías 53, perdão. Assim vai falar o profeta Isaías, profeta messiânico. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subido como renovo perante ele, e com raízes de uma terra seca
e com raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos, para que os despojássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. De dores experimentou no sofrimento, como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fazia dele caso algum. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si contudo, nós os consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca, pela opressão e pelo juízo foi tirado. Ele pode falar da sua linhagem, pois foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser, pois expiação do pecado, verá a sua prosperidade prolongar os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Amém? Então, a mensagem se inicia daqui. O profeta Isaías, o livro, o Antigo Testamento, muitas pessoas muitas das vezes desprezam o Antigo Testamento, fala que é uma coisa já ultrapassada, porque tem o Novo, e ali fala, né, do renovo das alianças. Mas no Antigo Testamento a Bíblia vai falar muitas vezes do nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele apareceu muitas vezes, mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Então Jesus Cristo estava muitas das vezes de formas diferentes, mostrando que ele seria o redentor daquele povo. Então nós vemos também até aquele irmão que veio naquela dos jovens, né? Teve o culto dos jovens. O irmão citou uma passagem que se encontra no livro de Gênesis 3,15, que fala assim: eu porei inimizade entre a ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este ferirá a cabeça e tu serás ferido o calcanhar. Então a gente vê aqui uma promessa. Da mesma forma que a natureza, né, aquilo que o Senhor criou originalmente foi caída através ali de Satanás, naquele jardim, aquela natureza, ela foi caída sobre o pecado. Nasceria um homem de uma mulher, e ele pisaria seu calcanhar sobre a serpente. Então vemos aí uma promessa desde lá de Gênesis, ao qual o Senhor vem tratando com teu povo. E Satanás, astuto, ele sabe desta promessa. Então muitos profetas vêm se levantando ao longo ali do Antigo Testamento, falando a respeito do nosso Redentor. Vemos Moisés. Quando eu citei aqui a respeito de Moisés na pregação da nossa irmã Jéssica, vemos ele se revestindo para poder enfrentar as astutas ciladas do inimigo. O Senhor o reveste para que ele possa voltar e fazer a vontade do Senhor, não mais a dele, mas a vontade do Senhor. E muitas das vezes ali, o que Satanás estava ao derredor, olhando para ver se esse era aquele homem a qual lemos agora em Gênesis 3,15, se era esse que pisaria sobre o seu calcanhar, sobre a cabeça da serpente. Seria esse nascido de mulher para a remissão do meu e do seu pecado.
Então vemos aí esta promessa, e ao longo do tempo, através dos profetas, Satanás esperando também o Messias, porque ele sabia desta promessa. Aí ele vai olhar para Jó, naquele sofrimento de Jó. Se a gente pegar a história de Jó, sua biografia, a gente vai ver que Jó era um homem íntegro e correto. Não temos nada a apontar sobre a vida de Jó, mas não era Jó o Messias. Talvez ali Satanás pode ter, vamos dizer, tremido as pernas, falar: esse deve ser o Messias, um homem íntegro e correto, mas não era. Ou talvez seja Davi, segundo o coração de Deus, mas não. Davi comete um adultério. Como está falando aqui em Isaías, a obra de Cristo, ninguém viu nenhum mal, ninguém tinha algo nenhum para acusar a Cristo. Ele foi crucificado, ele foi levado à cruz pelo meu e pelo seu pecado, não dele. E a gente vai ver Cristo se desfazendo o quê? Da sua glória. Muitas das vezes as pessoas falam: Jesus na sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro. As pessoas interpretam isso como: ele veio fragilizado, ele veio fraco, mas ele virá na segunda volta com poder e justiça e julgará o povo. Isso é fato, é verdade. Mas eu vejo Cristo nessa primeira passagem com grande poder e glória, porque para ele se desfazer de estar ao lado à direita do teu Pai e se desfazer de todo aquele poder e glória para ser um homem como eu e você, sujeito a aflições, assim como a missionária trouxe: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele enfrentou tudo isso. Então a gente vê ele se colocando à disposição e fazendo a vontade do Pai, por amor a mim e a sua vida. Ele podia escolher. Ele poderia falar: não, Pai, me recolhe agora, não vou me sacrificar, não vou morrer por essas pessoas ímpias. Mas ele viu graça em nós, e ele faz uma ponte até o Pai. Então vemos esses atributos em Cristo, 100% homem, 100% Deus, sofrendo as mesmas aflições do dia a dia que muitas vezes a gente sofre, como a pastora trouxe, como Jefité sofreu. Muitas vezes somos caluniados, e vemos Jesus a todo momento, sempre exaltando e glorificando ao Pai. Ali a gente vê Cristo com um caráter forjado, um caráter de um verdadeiro servo de Deus, porque em nenhum momento, Cristo olhou para trás e pensou em desistir pela minha vida e pela sua vida. Então vemos através dessas armaduras Cristo se forjando. Então vemos Cristo com essa armadura, qual Efésios relata. Eu vejo essa armadura nitidamente em Cristo. A gente vai lembrar Cristo criança, quando Herodes fala assim: vamos matar as crianças até 2 anos. Porque aqueles reis foram ao encontro de Jesus, mas esperavam que Jesus estivesse no palácio. Jesus nasceu na manjedoura. Ele veio como um servo humilde, como realmente uma ovelha, um cordeiro para o matadouro. Então ele estava ali sobre a manjedoura. Aqueles homens foram até o palácio achando que Cristo estava lá. Inocentemente eles contam essa profecia para Herodes, né? E dali eles partem até Belém, onde Jesus estava ali a nascer na manjedoura. Mas Jesus já nasce com essa armadura, porque ele enfrentaria mais para frente, depois dos seus 30 anos ali, o seu ministério, a qual ele sofreria, a qual ele seria difamado. Então ali ele está fortalecido e revestido com essa armadura. Aqueles reis foram até a manjedoura, entregaram ali mirra, ouro, né? Presentearam a Cristo porque entenderam o seu real propósito.
Então a gente vê Jesus já forjado de toda essa armadura desde criança, chegando, né, até a sua fase de 12 anos, a qual a Bíblia relata mais ou menos ali que ele se encontra lá no templo, né, mostrando ali e falando, né, falando dos mandamentos, falando ali sobre o teu pai para aquelas pessoas que estavam no templo. Aos 12 anos ele já proferia, né, estava se revestindo da armadura. E depois o Senhor vem preparando o caminho do Senhor através de João Batista, né? João Batista começou a preparar o caminho do Senhor. Então, quando ele chega até João Batista olha para ele, vê ele revestido com aquela armadura, e fala: eu não sou digno nem de atar as sandálias dos teus pés, porque vê nele o Redentor de Israel. Então a gente vai ver aqui em Mateus, no seu capítulo 4, no versículo 1. Mateus, versículo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até aí. Ele foi levado pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, para ser tentado e para ser testado as suas armaduras. Ele é levado e 40 dias ele fica sobre aquele lugar. E Satanás 3 vezes o tenta, né? Então a gente vê ele revestido dessa armadura e suportando sobre si todas as tentações do maligno. E nenhuma delas ele permitiu que aqueles ataques entrassem, né, sobre as suas armaduras. A gente vê que ele, quando Satanás fala que transforma aqueles pães, né, aquelas pedras em pães, Jesus já usa ali logo o escudo, né? Porque a gente vê, ele fala que é de toda palavra que nós temos que nos alimentar. Quando fala para ele que você tem que ser, lança-te desse abismo, dá ordem, você tem esse poder, dá ordem aos anjos para que venha e te salva. E ele fala: não tentará o Senhor Deus. Da mesma forma ele usa ali a tua espada, o teu escudo, e já está ali sendo forjada a sua armadura antes dele entrar em Jerusalém e começar o teu grande ministério. Ele foi um teste para a sua armadura. Então vemos Jesus fortalecido através desta armadura. E vemos que em Gênesis, né, falamos aqui em Gênesis 3,15, né, que ali a profecia se cumpria até então. Então Satanás ali ele percebe e ele começa a persuadir pessoas para que viessem enganar, para que viessem maldizer a respeito do ministério de Cristo. Mas ali são levantados os seus apóstolos e ali eles vêm ensinando para que essa sandália da paz, do verdadeiro evangelho, permanecesse lá na frente, para que eles viessem caminhar nesse evangelho, nessa caminhada de fé. Então vemos aqui em Efésios a respeito do detalhe dessas armaduras. Voltando aqui em Efésios, exatamente. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Então vemos aqui, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que possa resistir o dia mau. Jesus foi naquele dia, ficou 40 dias, suportou esse dia mau, não só um dia, mas 40, né? 40 dias. Estar firmes e cingidos os vossos lombos com a verdade e com a couraça da justiça. Cingir os lombos quer dizer você colocar o cinto para segurar a espada. Couraça da justiça para proteger nossas regiões, nossos órgãos, nossas regiões vitais. Então é isso que representa a couraça da justiça. E calçando os pés na propagação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, a qual dareis a apagar os dados inflamados do maligno.
Você vendo Satanás atacando Jesus a todo momento, naquele deserto. E teu escudo em mãos, né? Os dados inflamados, né? Não penetrou sobre Jesus. Estava protegido a todo instante. Vemos Jesus com essa armadura. E vemos aqui no seu versículo 16, tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus usando ali seu capacete. Satanás tentando. E a todo momento ele não permitiu que aquelas palavras entravam no teu coração, na tua mente. Satanás mostra para ele todos os reinos da terra, toda a riqueza. Jesus fala: meu reino não pertence a este mundo. Então você vê a todo momento Jesus revestido, né, com essas armaduras. A todo momento. E vemos aí que depois de tudo isso, Jesus começa seu ministério, é levantado os apóstolos. Grandes milagres ele faz. Grandes apontamentos também ele leva. Mas ali, chegando já na parte da crucificação, quando Jesus é levado ao Getsemane, ali ele vai orar ao Pai, enquanto os discípulos já estão ali dispersos, dormindo. Mas Jesus vai ao Pai, porque ali é chegada a hora. Ali é chegada a hora a qual Jesus ia se desfazer das suas armaduras, por mim e por você. Para sentir tudo em tua carne, para sentir toda a aflição do mundo. O pecado veio sobre ele. Ele foi moído. Getsemane quer dizer Monte das Oliveiras. Ali onde as azeitonas, os azeites eram extraídos, as azeitonas eram prensadas, esmagadas até extrair o azeite. É o que fizeram com Jesus. Mas para fazer isso com Jesus, ele teve que se desfazer de toda essa armadura a qual nós relatamos aqui. Quando eu li Isaías 53, aí a gente vai lá no 10. Nós tínhamos lido os 53 de Isaías. Vamos ver o que o Pai acha de tudo isso. Isaías 53, 10. A tela, hein? Olha lá. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongar nos seus dias, e bom prazer do Senhor prosperar nas tuas mãos. Até aí, até o 10. Então, o Pai agrada a moer o seu Filho, porque Ele enviou por amor à humanidade. Então, o próprio Pai, quando Cristo tira as suas armaduras e pega o seu pecado, que impedia de Cristo pegar, porque Ele estava revestido com a tua glória, Ele pega o meu pecado, o seu pecado e é entregue lá na cruz. Então ele se desfaz dessa armadura. Imagine você, como foi falado aqui, Cristo naquela via dolorosa, uma cruz sendo feita para ele. Não sendo feita para ele, perdão. Uma cruz que não era dele. Uma cruz que era maior que ele ele tinha que carregar. E ali Cirineu é chamado para ajudar. Tamanha era o pecado, tamanha era o peso daquela cruz que representava o pecado. Jesus naquela via dolorosa, ele sai a carregar. Ao invés que nós lemos aqui em Efésios 10, né? Que fala a respeito de cingir os lombos. Jesus, anteriormente nós lemos aqui Jesus revestido, né, com todas essas armaduras, cingiu os lombos. Então Jesus, nós vemos vemos ele cingindo os seus lombos ali com aquela cruz, uma cruz que não era para ele, pelo amor que ele teve por nós. Então nós vemos ele se desfazendo daquela armadura, aquela cruz cingindo, antes era o cinto da verdade, agora pelo meu e pelo seu pecado que ele carrega, e ele tem que chegar até o Monte da Caveira, Gólgota, onde a Bíblia relata, onde vai ser a crucificação. Ele tem que andar aquela via dolorosa, e ali, sobre ele ali,
Antes era o cinto, né? A qual Efésios relata. E agora sobre ele esta cruz. Então vemos Cristo caminhando. Antes, carregando o cinto da verdade, do Espírito. E agora carregando uma cruz de vergonha. Sendo humilhado. Então, a gente vê essa singularidade, né, a respeito da virtude da armadura e do seu quando Cristo foi crucificado. Nós vemos através de tudo isso Jesus se desfazendo, né? A sua armadura se desfez ali no jardim de Getsêmani, porque quando ele fala para o Senhor, fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era o pecado de todos nós. E ali já começa a aflição de Cristo. Ali a armadura já vem sendo tirada aos poucos, né? Então a gente vê Cristo sendo moído pelos nossos pecados. Pelo meu, pelo seu. E os lombos? Os lombos e a couraça da justiça. O profeta Isaías vai relatar que o Senhor, um profeta messiânico, como foi dito aqui, há 700 anos, ele já tinha relatado sobre o que aconteceria com Cristo. E por isso que eu falo, eu vejo um Cristo forte, revestido. Porque quando ele virá para julgar, ele virá fazer o que ele faz de melhor, que é reinar sobre todos nós. Mas agora, ele desfez da tua glória, teve que se colocar no lugar, né, de homem, e sofrer as dores. Isso mostrou o seu verdadeiro caráter, o seu verdadeiro poder. Então eu vejo um Jesus forte. O profeta Isaías vai falar a respeito da couraça. Couraça que protege os nossos órgãos vitais nessa armadura espiritual. E ali o profeta Isaías vai falar que ele, né, como a gente leu lá em 53, Isaías, vai falar que ele foi ferido. Quando Jesus é crucificado, ao seu lado, para ver se ele já estava morto, é enfincada uma lança e transpassa o coração de Jesus. Por isso que fala que ele foi transpassado. Mas o que jorrou sobre nós naquele momento? Sangue e água. Vida e vida com abundância. O teu sangue que nos traz a salvação. Então, quando é ultrapassado ali, o profeta Isaías relata isso. Por que é ultrapassado? Porque está sem essa couraça. Ele foi entregue naquela cruz nu, por mim e por você. Então a couraça já não está mais com ele, e ele é ferido ali em seus órgãos e é transpassado. Então tudo, né, se comprova através da profecia de Isaías, e vemos isso acontecer. E outra coisa, algo que podemos chamar a atenção é a respeito, os ossos de Jesus também não foi nenhum quebrado. Apesar dele sofrer todas aquelas aflições, o profeta Isaías fala que nenhum osso do teu corpo seria quebrado. Então isso é comprovado, né, no Novo Testamento. Mesmo sem essa armadura, imagine você saindo na rua nu, sendo envergonhado por todos. Muitas das vezes tiramos uma foto que a gente não gostamos e falamos: vou postar porque essa foto aqui não ficou legal, não ficou bacana. Você vai lá, apaga e tira outra. E aquilo ali podia trazer vergonha para você, talvez. E para Jesus, que teve que andar naquela via dolorosa, se desfeito de toda a sua armadura. Porque para mim, quando Paulo cai em Damasco ali, quando ele vê a Cristo, ali onde acontece a conversão de Saulo para Paulo, quando ele cai em Damasco, ele vê um Jesus glorificado. Ele não vê aquele Jesus na cruz. Mas se ele falasse para eles: ó, eu vi Jesus com essas armaduras todas, glorificado, né,
Paulo, como foi levado ao terceiro céu, ele viu muitas coisas, mas ele não podia falar, que provavelmente pareceria loucura. Então ele dá a imagem do soldado romano, a qual o irmão Ricieri trouxe, exatamente. Ele dá os detalhes, para que as pessoas possam entender melhor. Porque Jesus ensinava assim, Jesus ensinava através de parábolas, das coisas cotidianas, para que as pessoas viessem entender facilmente. Porque se ele viesse falar do seu reino, da sua majestade, das coisas celestiais, muitos não entenderiam, acharia loucura. Então ele usava o semeador, usava parábolas ali para que coisas, a prática, né, naqueles tempos. Então a gente vê ali Paulo, vê Jesus glorificado, mas ele usa o soldado ali romano para trazer a referência em Efésios. Então a gente vê, né, Jesus se desfazendo de todas essas armaduras. Vimos que essa cruz não era para ele, era uma cruz de vergonha. Aquela cruz representava assassinato, né, mentira. Jesus foi tratado como um ladrão. E como vimos em Isaías, né, era um homem justo. Ninguém podia imputar pecado sobre ele algum, né? Assim foi a profecia de Isaías, né? E a couraça que nos representa a justiça conquista na cruz. Essa lança que foi transpassada, né, sobre ele. A terceira parte da armadura são as sandálias do Evangelho, as boas novas. E quando Jesus está sobre a cruz, quando essa armadura é retirada de Cristo, no lugar das sandálias, o que vai no pé de Jesus naquele ato de entrega? É tirar as sandálias. E no lugar das sandálias, que era do Evangelho, ao qual Jesus fez grandes milagres, mostrando todo o seu ministério para todos, é colocado pregos. Então, no lugar das sandálias, vemos Jesus com pregos nos pés. E o escudo da fé, anteriormente, ao qual eu falei, a respeito que ele usou para se proteger das astutas ciladas do inimigo, como foi louvado o vil tentador, a qual ele se defendia, se protegia, a qual ele conseguiu levar seu ministério adiante até o dia exato, até a sua entrega. No lugar do teu escudo, como a cruz é formada, outro prego. Prego no pé, prego na mão. Antes era um escudo, mas ele se desfez por mim, por você, pelos nossos pecados. Igualmente, na outra mão, ao qual ele carregava a espada, que é a palavra do Senhor, da mesma forma, ele feito daquela armadura. Então Satanás, olhando, ele teve prazer em ver todo esse sofrimento momentâneo, porque ele não sabia dos planos de Deus para a redenção do teu povo. Ele suspeitava, mas ele não sabia a fundo. Como nós sabemos, ele não tem onisciência nem onipresença. Ele fica ao nosso derredor bradando. Ele quer saber o que está acontecendo. Então, ele, a todo momento ali, ele olhava e teve prazer. E o Pai, quando olha, vê o meu e o seu pecado sobre ele, ele aplica a justiça. O nosso Senhor. Ele aplica sobre o seu Filho a justiça. Porque ele vê em Cristo, como foi falado em Isaías, que agradou moê-lo. Extrair e aniquilar todo pecado sobre a vida de Cristo. Por um momento. Esse era o propósito. Então vemos através desta mensagem a respeito dessa entrega na cruz sem a armadura. E vemos prego no lugar do escudo, prego na outra mão no lugar da espada, prego no pé no lugar das sandálias do Evangelho. E no final, vemos o capacete da salvação. Acho que vocês vão saber o que foi colocado sobre a cabeça de Cristo. Sobre sua cabeça é colocada uma coroa de espinho. Antes era o capacete que protegia das astutas ciladas do inimigo, da difamação, da mentira.
Agora, tirado essa armadura, colocado sobre ele está uma coroa de espinho, que era para nós. Mas ele se entregou mutuamente naquela cruz. E em cima dele ainda está escrito, de forma irônica, Jesus, Rei dos Judeus. De forma irônica, mas é um fato, a qual eles teve que aceitar lá na frente. Realmente Jesus veio para os seus, mas eles não foi recebido da maneira a qual tinha que ser. Ele foi humilhado, ele foi tratado como um mentiroso, um ladrão naquela cruz. Mas mesmo assim, Jesus ali com pregos na mão, nos pés, todo desarmado naquele momento, ele ainda olha para aquele ladrão que está na cruz. E ali ainda houve uma salvação. Porque aquele homem, mesmo com teus erros, ele olha para Cristo e fala assim: nós, tinha outro ladrão na cruz, eu e você fizemos o que é errado à sociedade, erramos, mas esse homem não, ele não fez nada de errado, ele não merecia estar aí. O que ele fala para Jesus? Mesmo vendo Jesus naquela situação, passando vergonha, mas ele reconheceu que ele era o Filho do Senhor, e aquele sacrifício era para mim e para a sua vida naquele momento. Ele falou: Jesus, lembra de mim quando chegar ao seu Pai no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque aquele homem se arrependeu. Mesmo olhando Jesus, como todos olhavam ali e falavam: olha lá aquele que fazia grandes milagres. Por que você não desce daí e salva a ti mesmo? Zombavam de Jesus a todo instante. Mas aquele homem, mesmo sem a armadura, a qual nós relatamos aqui, ele pôde ver o Filho de Deus sofrendo todo o pecado da humanidade. E ali ele foi entregue. Então, vemos Paulo a todo momento descrevendo um soldado romano. Mas naquele caminho de Damasco, essa foi a inspiração da minha palavra, da palavra que o Senhor me entregou. Que ele vê o Senhor Jesus glorificado. Ele vê o Senhor com grande força e poder. Então que venhamos refletir essa noite, através de nossas vidas, de nossos atos, o que estamos fazendo para contribuir ao Evangelho de Cristo. Como foi dito aqui, através de pregações, a armadura está disponível. Mas como você está colocando ela? É de qualquer maneira que você está colocando essa armadura? Está deixando a armadura folgada, não ajustada? Se você der brecha, como foi falado, o inimigo é astuto. Está ao nosso derredor a todo momento. A quem você está entregando as suas aflições? Ao homem ou ao Senhor? Muitas das vezes, quando temos que tirar a nossa armadura, muitas das vezes, essa armadura, quando nós entramos no nosso quarto, sentimos seguro e colocamos de joelho perante o Senhor, mostramos, muitas das vezes, desses ferimentos, dessas batalhas do dia a dia ao Senhor. Dando brecha, mostrando, tirando parte da armadura e mostrando: Senhor, eu preciso de tratamento. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. Apesar de eu estar com essa armadura que me protege, mas eu preciso de um tratar com o Senhor. Porque a gente sabe que o Evangelho não é só flores, né? Passaremos aflições. Mas muitas das vezes cometemos o erro de entregar e mostrar essas feridas para as pessoas, para o homem, que não vai entender o significado delas. E em vez de ajudar, eles vão colocar o dedo e vai doer mais. Então temos que entender que não podemos sangrar num tanque de tubarões. Sangrarmos para as pessoas erradas, se falarmos para as pessoas nossos sonhos, nossos desejos, e não entregar ao Senhor, é como esses tubarões no tanque. Vai sentir o cheiro do sangue, só vão atacar, mas não vão fazer nada. Então temos que nos revestir da armadura, para que não venhamos nos sangrar perante esses ataques do maligno. A todo momento temos que nos proteger. A entrega, a abertura da armadura, se precisar, tem que ser no teu quarto em oração. Só você e Deus.
Amém?